Muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui do Eu Te Ajudo a Passar, olha só. Hoje, sexta-feira, dia 5 do nosso desafio de 20 dias. Nossa, terminei agora o meu treino aqui, tô pingando ainda, galera. E é o seguinte, se você tá comigo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Hoje é o nosso sexta-feira tradicional, sexta profissa. Pergunta profissa, ou seja, você tem a oportunidade hoje de conversar comigo ao vivo, se você tiver uma pergunta para me fazer. Se você quiser mandar por escrito, faz o seguinte, do lado de cá dos stories tem uma caixinha que eu sempre coloco, bota a sua pergunta lá, que eu vou pegar elas e vou começar a responder aqui agora. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje, então, a gente dá continuidade ao nosso desafio de 20 lives. Desde o começo da semana, segunda-feira, eu comecei a fazer uma live por dia. Então, toda segunda, quarta e sexta, as lives acontecem 7h37, nesse horário que a gente acabou de entrar ao vivo. E terças e quintas, às 18 horas. Ontem a gente fez uma live que foi transmitida no YouTube, no Facebook também. E nessa live eu falei sobre as 4 técnicas para você sair da sua zona de conforto nos estudos. Foi muito bacana, tinha um monte de gente lá ao vivo. Já vejo a galera chegando aqui. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão aqui. Você que está pela primeira vez comigo, meu nome é Roberto, eu sou procurador, já fui aprovado 10 vezes em concursos públicos e a gente se especializou justamente nisso, em ajudar você a passar, mas de uma maneira leve, de uma maneira, como diz ali, ó, o sinal ali, ó, be happy, né? De uma maneira feliz, uma maneira em que a gente busca trabalhar também, além das estratégias, técnicas, truques e segredos, para você conquistar a sua aprovação. Afinal de contas, estudar não é só sentar e estudar. Existem outras coisas que estão bem envolvidas e que vão impactar necessariamente no seu desempenho. É importante você, por exemplo, desenvolver sua inteligência emocional, entre outros fatores, para você superar os desafios para conquistar a sua aprovação, para chegar onde você quer. Então é o seguinte, olha só. Vamos começar com as primeiras perguntinhas que chegaram aqui, ó. E o Brunão sempre está com a gente, né? Grande Brunão, o Bruno Sanches, já mandou a primeira bala aqui. Como balancear os estudos para que o crítico que vive em mim não dê as cartas do jogo? A pergunta já é uma pergunta que já destoa um pouo do normal. O Bruno, pela própria pergunta, já demonstra que ele está preocupado em entender também da parte psíquica, como eu dizia, né? De entender, Roberto, o que eu faço com essa vozinha que fica me falando que não vai dar, que eu não vou chegar lá, que eu não sou capaz, que eu não vou conseguir a minha aprovação, que é muito difícil, que é muita matéria, eu tenho pouco tempo, e todas essas conversinhas que vira e mexe, elas voltam para atazanar o nosso juízo e acabam nos consumindo, minando a nossa confiança, minando a nossa resiliência e a nossa motivação para estudar. Bruno, a sua pergunta é muito boa, cara, e vai ajudar muita gente. Obrigado por ter enviado ela. E de cara eu já quero te dizer o seguinte, crítico, né? Que bom que você usou essa palavrinha, porque essa é uma palavra que define muito bem o que todos nós temos dentro da gente. Não, mas eu não sou uma pessoa crítica, Roberto. Não, eu sou muito otimista, eu sou pra frente. Eu aprendi com minha mãe sempre a olhar a parte positiva e as coisas boas da vida. Mentira. Todo mundo tem um crítico, todos nós tem, eu tenho, você tem. E é essa vozinha que ela vem atazanar a gente, que está sempre constantemente em jogo, isso faz parte da vida. A primeira coisa, para mim, que você tem que tomar consciência é, ele nunca vai embora, tá? Ele mora dentro da gente, faz parte da natureza humana, então é muito difícil você parar assim e pensar, vai chegar o dia em que eu não vou mais ser atormentado por essas vozinhas, né? Vai chegar um dia em que eu não vou mais precisar me preocupar com esse crítico que vem ali e quer dar as cartas do jogo, como ele falou aqui, né? Não vai chegar esse dia. Aliás, vamos botar da seguinte situação. Vai chegar esse dia, olha só, vai chegar esse dia quando você tomar posse. Atenção, vai chegar o dia em que o crítico do concurso, o crítico que te fala que você não consegue aprovar, que você não é capaz, esse crítico que eu tô falando, né, envolvendo dentro do contexto do concurso, vai chegar o dia que você vai se livrar dele, que é finalmente quando você tomar posse. Aí ele vai parar de te atazanar. O problema
é que ele vai continuar dentro das nossas vidas para os outros aspectos da nossa vida. Então, se ele vai ter vida longa junto com a gente, primeira sacada, Brunão, é você compreender que ele vai continuar dentro da nossa vida. O que a gente pode fazer é controlar a intensidade dele. Até que ponto ele realmente te atrapalha? Até que ponto ele está travando o seu desempenho? Porque ele vai existir. Então, quando a gente começa a partir dessa perspectiva de que ele vai ser uma constante na minha vida, ele para de existir no aspecto do concurso depois que eu tomar posse, mas ele começa a existir para outras coisas da minha vida. Por exemplo, eu lembro que quando eu tomei posse do meu cargo, eu questionava muito se eu estava pronto para fazer aquilo. Se eu estava pronto, eu sabia que eu sabia porque eu tinha passado, tinha tomado posse, tinha sido nomeado. Mas eu estava pronto para o exercício do cargo, entende? Existia a atuação do crítico também no exercício do meu cargo. E eu passei pelo menos um ano sempre ali pisando em ovos, cada petição que eu fazia, cada recurso que eu fazia, eu sempre pedia para um colega mais experiente olhar, dá uma olhada por favor, eu estou inseguro, o que é isso? É o crítico. Cara, eu já tinha passado. Então foi o que eu falei para você. O crítico em relação a você conquistar a sua aprovação, ele deixa de existir em relação à sua aprovação no dia da sua posse. Posse, tá? Quando você assinar o termo de posse lá, não estou falando no dia da sua aprovação. Porque, às vezes, entre a sua aprovação e a sua posse, pode acontecer mais um bocado de coisa, na verdade. Mas aí o crítico começa a nos atormentar em outros aspectos, como eu estou trazendo esse meu exemplo. Eu ficava muito inseguro. Levou um ano e meio, para eu realmente ficar mais tranquilo em relação a ele, ao meu crítico, a realmente perceber que, não, tá tudo bem, eu estou exercendo bem o meu cargo, estou acertando os recursos, não estou fazendo nenhuma cagada, digamos assim, né? E dando um prejuízo milionário para o Estado, de perder um prazo, etc. Tá? Então é importante isso. Ele vai continuar, só que ele só vai mudando de facetas, digamos assim. Ele vai mudar de caras, tá, Brunão? Então esse balanceado do crítico é um jogo de vai e volta. E como eu disse, o problema não é a gente eliminar ele. Esqueça isso. Não tem como eliminar, porque ele sempre vai estar se renovando em outros papéis, digamos assim, né? De outras formas. O importante é você compreender que ele existe e buscar o quê? Diminuir a intensidade dele, a voz dele. E olha só, tem um livro que inclusive... Ai, cadê o livro? Eu achava que era esse aqui, que ele é da capa amarela. Ah, tá aqui. Tem um livro, galera. Inclusive, da última vez que eu fiz a live, vocês perguntaram, né? Vocês falaram assim, Roberto, fala sobre livro, fala sobre livro. Vamos falar um pouquinho sobre livro, porque a pergunta do Bruno é muito pertinente, né? E deixa eu aproveitar e pedir para você que está chegando agora, ó, faz o seguinte, me ajuda a levar essa live para mais pessoas, já que agora a gente vai entrar numa parte bem técnica aqui. E clica aqui, ó, nesse... Vocês estão vendo que tem um envelopezinho aqui, ó, parecendo um aviãozinho? Clica no aviãozinho e compartilha essa live com seus amigos, seus familiares, pessoas que estão estudando também, pessoas que vão se beneficiar desse nosso bate-papo aqui. Aproveita e me ajuda a levar isso para mais pessoas. Clica aqui no compartilhamento e chama a galera. Então, ó, esse livro aqui, Inteligência Positiva, fala justamente, inclusive o Bruno usou a mesma expressão que o autor usa, né? Sobre o crítico, né? Fala justamente sobre como o crítico, ele vai atrapalhar a gente na busca pelos nossos objetivos. Então ele vai explicar sobre inteligência positiva, que nada mais é do que a nossa inteligência emocional. Ele vai trazer aqui o vórtice, né, que ele chama de o vórtice do coeficiente positivo, né? Até que ponto a gente, quando entra nessa espiral negativa do crítico tá sempre ali atazanando a nossa vida, a gente começa a ter muitas pausas no que a gente quer, o nosso desempenho cai, o nosso relacionamento com o casamento cai, a nossa produtividade do nosso trabalho cai, tudo por conta dele. Então, de novo, Brunão, é você ter essa consciência de que ele nunca vai nos deixar, mas que você pode sim controlar. E ele traz alguns exercíciozinhos que são bem interessantes. O crítico, ele ganha força dentro da nossa mente quanto mais a gente pensa nele, quanto mais a gente raciocina sobre ele, né? Ah, qual é o meu percentual de chances de aprovação? Ah, quantas pessoas vão ter na concorrência da minha prova? Ah, quais assuntos vão cair? Quanto mais a gente fica
tentando controlar ele, mais ele ganha força, mais ele se empodera dos nossos pensamentos e mina a nossa energia, a nossa capacidade de ter clareza no dia a dia dos estudos e entender o que é importante do que não é importante. Então ele traz alguns exercícios aqui muito interessantes, em que ele começa a falar sobre como a gente desacelera um pouquinho a velocidade com que ele vai se multiplicando na nossa vida. E nada mais é, de novo, parece até uma repetição da live com a Mirella, né, galera? Mas nada mais é do que a nossa necessidade de desacelerar os pensamentos. Então ele começa a falar, fazer uma viagem, né, sobre a necessidade de você, no seu dia a dia, diminuir a intensidade do que você pensa. A nossa mente, ela é tão rica, ela é tão criativa, ela é tão poderosa que, não sei se você sabe, mas as pesquisas demonstram que a gente tem cerca de 70 mil pensamentos em um único dia. Gente, 70 mil pensamentos em um único dia. Quantos desses 70 mil estão ajudando você à aprovação e quantos desses estão dando as cartas do jogo, te atrapalhando nesse momento? Brunão, compra esse livro, galera. Compra esse livro, é muito bom. Porque vai fazer com que você tenha essa consciência. Cara, só pela pergunta, eu já vejo que a gente está com uma audiência muito qualificada aqui. Se você está aqui querendo perceber o que são esses seus pensamentos, se você está querendo compreender como funciona a sua mente, você tá num caminho muito bom para passar no concurso, cara. Você tá num caminho assim que vai te destacar literalmente na concorrência, vai te colocar no outro patamar de nível de clareza de estudos, de consciência das suas emoções, de controle emocional pro dia, inclusive, da prova, mas não só pro dia da prova, mas também para todo o seu a sua jornada, porque os concursos estão suspensos, né? A quarentena tá aí. Mas as provas vão voltar, e quando voltar, você não pode enxergar o dia da prova como, meu Deus, é o dia da minha prova, se eu não passar eu vou morrer. Pronto, aí você já está dando alimento para o crítico vir e te bombardear e arrebentar o seu desempenho nos estudos, inclusive arrebentar o seu desempenho no dia da prova. Então, como eu dizia, né? A gente, no começo da nossa vida, na verdade, a gente tem muito isso da decepção, do arrependimento, e aí ele vem falando, né? A descrição. O que é o crítico? Eu vou ler um pouquinho nessa parte aqui, fica comigo. Eu tô na página, se você já tiver esse livro, fantástico, tô na página 40, mas é importante a gente primeiro descrever o que é o crítico, para você perceber a intensidade que ele tá dentro de você. E no final dessa live, eu vou colocar aqui embaixo um website que você pode fazer o teste, inclusive, dos sabotadores, que tá nesse livro, inclusive, para você perceber justamente a intensidade. Você vai responder uma série de perguntas lá e quando você for responder essas perguntas, ele vai te dar uma nota e você vai saber qual é o número, né, desse seu crítico de 0 a 10. E é muito bacana porque 3, 6 meses depois você faz e começa a aplicar o que ele ensina no livro, você já vê a sua nota diminuindo, você já vê você muito menos ansioso na hora de estudar, muito mais confiante do que você está fazendo. Claro, tem que conciliar tudo isso a uma metodologia de estudos, a um método que funcione, não adianta também só cuidar de uma parte e negligenciar a outra. Perguntaram do autor, eu nunca consigo falar o nome dele direito, cara. Até porque o cara tem uma cara de, eu não sei, tem uma pegada meio árabe, né? Olha a cara do autor, o cara é extremamente competente, né? Se eu começar a ler o currículo dele aqui pra você, só vou falar assim, ó, o cara é doutor em neurociência depois de ter feito um bacharelado em psicologia, um mestrado em engenharia elétrica e um MBA em Stanford. E ele, enfim, já deu aula em Yale e por aí vai. Tudo bem que currículo, né? Currículo é massa, é importante, demonstra um pouco do histórico da pessoa, mas é muito mais importante você entender até que ponto essa pessoa vai te ajudar no que você quer, né? O cara pode ter todos os melhores currículos do mundo. Se não te ajuda com nada, se não te fala nada de útil, é melhor deixar o currículo e jogar pra fora, porque MBA não salva vidas, MBA não ajuda ninguém se não tiver uma praticidade, uma aplicação no dia a dia ali prática. Então, olha só, descrição do crítico. Ele acha defeitos em si mesmo, nos outros e nas circunstâncias. Olha que interessante. E aí eu vou começar a aprofundar aqui na pergunta do Brunão, porque veja que o crítico ele não acha só defeito nele, em você, né, Bruno? Em você, concurseiro profissa. Ele acha defeito também nos outros.
Então você que critica muito as pessoas que estão ao seu redor, você que critica, por exemplo, seus colegas de trabalho, você que é chefe e critica seus funcionários, você que é funcionário e critica o seu chefe, né, que também tem isso, vice-versa, você que critica a sua concorrência que está estudando para concurso, você que critica o coach, o método, sei lá o quê. Quando você faz isso, se lembre que uma hora é como se fosse um espelho, né? Uma hora esse crítico ele vai se voltar contra você mesmo. Perceba. Olha isso aqui, olha essa sacada. Você que normalmente tem um crítico muito elevado, tende a ser uma pessoa que está ou criticando sempre os outros, ou criticando sempre as circunstâncias, mas isso bate e volta. Falaram, lei da atração e tal, realmente, né? Tem tudo a ver. Se você para pensar, esse mesmo crítico que você fortalece. Porque o que é a nossa mente, né? Quanto mais a gente pensa, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente faz algo de uma determinada forma, aquilo fica mais forte. A nossa mente é como se fosse um cérebro, um bíceps, né? Na academia. Quanto mais você vai lá, pega peso e levanta peso, seu bíceps fica mais forte. Quanto mais você critica os outros, quanto mais você critica as circunstâncias que você vive, mais você vai criticar você mesmo também. É claro que no momento a gente não percebe, porque a gente está botando culpa no governo, no presidente, na saída do ministro, no corona, ou sei lá o quê. Só que essa mesma maneira de pensar, ela é única. Só que ela tem 3 vias. E uma hora ela dá a volta e vem contra a gente mesmo. Então muita atenção nisso, tá? Perceba que se a sua circunstância de vida, você fica constantemente, como eu disse, né, criticando, esculhambando, porque eu nunca tive acesso à educação, porque meu passado é assim, cara, isso não vai lhe ajudar. E perceba que você está alimentando, como se você estivesse levantando o peso dessa linha de raciocínio, desse caminho neural, para que no momento em que você menos espere, ele vai se voltar contra você mesmo. E no momento que você estiver um pouco mais fraco, talvez um pouco mais vulnerável, esse crítico fortalecido, esse músculo que você está desenvolvendo, fortalecido na sua mente, ele vai reverter e vai vir direto contra você. Então preste muita atenção em como você lida no dia a dia com as suas circunstâncias. Alberto, está dizendo que eu aceitar tudo na minha volta, não posso reclamar, sabe a história do reclamão, né? Não posso ter opinião. Não, não é isso. É você simplesmente perceber que isso vai te fazer um mal muito grande. Melhor do que você ficar criticando o presidente, criticando o corona, criticando a sua circunstância de vida, criticando os candidatos, criticando, enfim, uma série de outras coisas, é mais vantajoso para você buscar simplesmente ignorar essas coisas e perceber o que eu estou te falando. E perceber como você lida com isso no seu dia a dia. Porque no momento que você cria essa consciência, que você sai de dentro dos seus próprios pensamentos, é como se você desse um passo para trás e conseguisse dar um passinho para trás e começar a perceber, nossa, olha eu falando mal do meu pai, da minha mãe, do meu vizinho, do meu primo que passou e eu ainda não passei. Sabe essa coisa de você não perceber o sucesso dos outros ou invejar o sucesso dos outros? Isso é uma crítica. Você está acabando de minar o seu próprio sucesso quando você faz isso. Fique feliz pelo sucesso dos outros, fique feliz pela aprovação do seu primo, do seu vizinho. Pergunte para ele o que foi que ele fez e como que ele pode te ajudar para você também chegar na sua. Então, é essa forma, né, de achar defeitos em si mesmo, nos outros e nas circunstâncias, que provoca a maior parte. Então perceba, é esse padrão de pensamento e de comportamento em si mesmo, nos outros e nas circunstâncias que provoca a maior, eu estou lendo o livro, tá? Provoca a maior parte da nossa decepção, da nossa raiva, do nosso arrependimento, da nossa culpa, da nossa vergonha e da nossa ansiedade. Olha que louco, né? Se você parar para pensar, é esse sistema que às vezes a gente vive sem perceber que é responsável por todos esses sentimentos que eu acabei de falar. Eu vou repetir, porque é bastante coisa, né? Se você parar pra pensar. É bastante coisa que ele provoca na gente. Decepção, tô decepcionado porque eu não passei, tô decepcionado porque eu não bati minhas metas, tô decepcionado porque eu não consegui passar de 50% a 60% de acertos. Da nossa raiva. Tô com raiva desse presidente porque ele tirou o ministro.
do nosso arrependimento. Nossa, se eu tivesse estudado mais, eu teria ido melhor nessa prova. Nossa, se eu tivesse buscado me conhecer mais, entender um pouco melhor do meu crítico, eu teria me dado melhor nessa prova. Da nossa culpa, da nossa vergonha, da nossa ansiedade. Ansiedade, então, né, gente? Hoje, no dia de hoje, tá pegando, o bicho tá pegando. Ainda mais em época de quarentena, a gente precisa ficar muito consciente da nossa saúde mental. E aí ele ainda fala o seguinte, ó, características. Ó, olha só, se liga nisso aqui. Características. Crítico em si mesmo. Se atormenta por erros passados e falhas atuais. Ah, eu não sou bom o suficiente porque eu queria ter estudado 5 horas, só estudei 3. Falhas atuais ou erros do passado. Nos outros, se concentra no que está errado nos outros em vez de apreciar as coisas boas. Putz, eu acabei de falar isso. Ah, mas ele passou porque ele não precisava trabalhar. Eu tenho que trabalhar e estudar. Cara, entende? Você vai pro outro, em vez de apreciar as coisas boas, a meritocracia dele, porque ele estudou tanto quanto. Não existe essa coisa de, porque ele trabalha e estuda, ele passa. E eu que trabalho, eu não posso trabalhar e estudar, eu não passo. Não existe essa coisa. A gente fica se apegando numa mentirinha para poder justificar o quê? O crítico, né? Que tá ali. É o crítico sendo acionado nesse momento em que você começa o quê? Nos outros se concentrar no que tá errado neles. Faz comparações do que é superior e inferior. Olha, você acabou de se comparar. Quando você fala assim, quando você pensa assim, mas ele passou porque ele pode estudar o dia inteiro. Você tá se comparando com os outros. Não é verdade? Você não tá olhando para você. Você tá olhando para o outro para colocar ele como inferior ou superior a você. Ninguém é melhor do que ninguém. Você não é pior do que ninguém. Você não é pior do que a pessoa que já passou e você não é melhor do que a pessoa que está começando a estudar. Eu não sou melhor que você porque eu passei. Eu só comecei essa jornada antes. Eu comecei a jornada antes. Você está na sua jornada. E vai chegar um momento que você vai passar e você vai poder contribuir com outras pessoas para que outras pessoas passem também. Compartilhe o que você sabe. E como que é o crítico nas circunstâncias? Insiste que uma circunstância ou resultado é ruim, em vez de ver como uma dádiva ou uma oportunidade. E aí aquela história, né? A circunstância da minha vida é ruim. Eu nunca tive uma opção de estudar, uma melhoria de vida ou uma condição de sei lá o que, né? Cada um sabe das circunstâncias próprias. Mas olha só, não seria uma dádiva o fato de você ter que trabalhar e estudar, uma vez que se você trabalha e tem renda, você pode investir nos seus estudos. Não é verdade? Então o fato de você trabalhar e estudar pode ser enxergado como uma dádiva, como uma oportunidade. Eu tenho vários alunos que, dentro do programa, eles evoluem do meu curso, do meu programa online, do Rock Checkmate, para a minha mentoria, porque eles podem pagar já que eles trabalham e estudam. Aquilo ali é a oportunidade que ele tem de estar ainda mais próximo de mim para poder investir ainda mais na preparação deles. Só que a pessoa enxerga o trabalho dividido com o estudo como o quê? Uma circunstância ruim, como um problema. Não é a solução. De repente o cara que só estuda, ele depende dos pais, depende do marido, da esposa, e aquilo até cria uma tensão dentro de casa. Porque ele quer fazer um investimento, ele quer entrar num programa, ele quer comprar um material, ele tem que pedir para a pessoa. E de repente a pessoa pode não estar nem muito apoiando o projeto dela, não é verdade? Aí cada um que tem que entender qual é a sua circunstância de vida. Olha os pensamentos. Cara, essa parte é muito boa. Segura aí, Brunão. Olha o que sua pergunta... Olha o que sua pergunta está provocando aqui, né? Porque eu já estou a 7h37, estou quase meia hora para uma pergunta. Eu tenho que... né? O que há de errado comigo? Se você... Faz o seguinte, galera. Se você pensa nisso, digita eu aqui embaixo se você já teve esses pensamentos ou se você está tendo recorrentemente, porque isso é um sinal que o crítico está alto em você. O que há de errado comigo? Digita eu. Já pensou nisso? O que há de errado comigo? O que há de errado com você? Essa é fantástica, né? O que tem de errado com você? Você está já o quê? Buscando acionar o teu crítico para criticar o outro. O que é de errado com a minha circunstância ou com esse resultado? Esses pensamentos, né, são só o início do crítico começando a tomar voz na nossa mente.
E não pode negar, tá, Naila? Obrigado por ter chegado e, ó, pensei e não nego. Naila Leitão. Cara, esse é o primeiro passo, eu já vou chegar no momento em que você vai fazer para diminuir a intensidade dele. E o primeiro passo você já deu, não negar. Tem gente que vive a vida toda com uma cortina de fumaça, sabe? Aquelas pessoas que vivem com a cortina de fumaça se enganando, né? Não, mas eu não sou assim não. Esse cara não tá falando de mim não. Já saiu até da live. Ficou até ofendido e vazou da live. Porque eu comecei a falar umas coisas que às vezes dói na gente que a gente não quer reconhecer. Esse aí vai passar o resto da vida se enganando. A primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer o crítico que a gente tem. Eu tenho a zorra do crítico. Todo mundo tem. É claro que ao longo de 3 anos de meditação, ao longo de 3 anos de praticar muito do que tem nesse livro que eu aprendi, eu fui diminuindo a intensidade dele para permitir que o meu sábio, olha só, a gente vai ter que fazer, eu acho que eu vou ter que fazer 2 horas de live hoje aqui. Vocês querem 2 horas de live? Porque eu tô só no começo da parada, ainda vou aprofundar muito aqui. Mas o meu sábio é quem vai diminuir a intensidade da voz do meu crítico. Então os sentimentos que esses pensamentos, o que há de errado comigo, o que há de errado com você, o que há de errado com minha circunstância ou com esse resultado, trazem culpa, arrependimento, decepção, ansiedade, raiva. E olha só, essa aqui é muito boa, galera. O crítico nosso, ele é tão inteligente, foi o que eu falei pra vocês, 70 mil pensamentos, tá? Então quando a gente começa a trabalhar nessa frequência, sabe o que acontece? A gente começa a contar mentiras pra gente mesmo. Essa cortina de fumaça que eu falei, de pessoas que têm essa cortina, é uma mentira para justificar o crítico. E eu vou te contar mais algumas mentiras que você pode estar se falando, sem saber que está falando, mas isso é o crítico querendo te enganar, dizendo que ele não existe. Porque ele tem um instinto de sobrevivência. O nosso crítico ele precisa sobreviver dentro da gente. E para ele sobreviver, ele mente para a gente mesmo. Se liga, mentiras que o crítico usa para justificar a existência dele dentro da gente. Se eu não pressionar, você vai ficar preguiçoso e acomodado. Olha que louco isso. Isso pode acontecer muito da maneira que, de repente, alguém, pai, mãe aqui, pensa, né? Mas se eu não pressionar meu filho, se eu não ficar criticando ele o tempo inteiro, falando que ele não é bom, que não tá bom, que isso, que aquilo, ao invés de reconhecer o que ele acertou, ele vai ficar preguiçoso e acomodado. Olha que louco isso, velho. Se eu não punir você pelos seus erros, você não vai aprender com eles e vai repeti-los. E às vezes, né, gente, esse tipo de comportamento foram os nossos pais. Lembram da live da Mirella, que nós somos a soma do nosso pai e da nossa mãe? De repente, o nosso pai e a nossa mãe fez isso com a gente, né? Claro, de uma maneira totalmente inconsciente, tá, pessoal? E não de uma maneira, porque não me amava, meu pai me criou assim, minha mãe me criou assim. Se eu não punir você pelos erros, você não vai aprender. Não, você não precisa punir as pessoas para ela aprender com os erros. Você pode mostrar como se faz. Simplesmente aceitar que ela errou e que ela está no caminho de aprendizado dela. Que ela errou e que ela está no caminho de melhoria dela. E você mostrar o caminho. Mas não existe uma punição como forma... Isso é o crítico lhe dizendo e mentindo para você que é dessa forma que a pessoa aprende. Ninguém aprende sendo punida. Pô, bota a galera, os criminosos do Brasil estão lá na cadeia, eles aprendem com punição ou eles aprendem com amor? Eles aprendem com compaixão? Eles vão pra cadeia e saem piores ainda, porque eles estão sendo severamente punidos, até pelo sistema, mas eu não vou entrar nesse papo. Mas veio como exemplo aqui. Olha só, outra mentira. Se eu não botar medo em você, olha essa, se eu não botar medo... Puta que pariu, velho. Medo, quem é que aprende com medo? Em você, sobre maus resultados futuros, você não vai dar duro para impedir que aconteçam. Essa é extremamente forte, eu vou repetir. Essa é uma mentira que o crítico usa. Se eu não botar medo em você... E ó, perceba, se eu não... Eu aqui é quem? Quem que é o eu? É o teu crítico falando com você. Perceba o que ele fala para justificar a existência dele. Se eu, crítico, não botar medo em você sobre maus resultados futuros, ou seja... Se eu não fazer você ficar com medo da sua reprovação, se eu não fizer você ficar com insegurança se você vai conseguir ou não passar, você não vai dar duro para impedir que aconteça. Cara, isso é uma das piadas maiores que você pode contar para você mesmo. Você não precisa ter medo de não passar. O resultado entre passar e não passar é só um resultado. Ele não define a sua vida.
Primeiro, você não morre porque você é reprovado. Eu fui reprovado 21 vezes. Quem conhece um pouco mais da minha história sabe disso. E eu tô vivinho aqui para contar a minha história para vocês, para ajudar você a passar. Então, chances são que se você fica com muito medo de passar ou não passar, esse é o seu crítico que está extremamente alto. E olha a bizarrice do que ele chega a justificar, né? Ah, mas você tem que ter medo, porque senão você não vai impedir isso, você não vai dar o duro para estudar. É o medo que vai fazer você estudar melhor? Não. Ninguém estuda melhor sob pressão, com medo. Quem faz as coisas melhor sob pressão? Já basta a pressão da prova, né? Do dia e tal, que eu entendo a circunstância. Mas a gente tem que ter isso muito sob controle. Se eu não... Olha outra mentira. Se eu não criticar os outros, você vai perder sua objetividade e não vai proteger seu interesse próprio. Uau! Olha que loucura isso, né? Quer dizer que eu preciso criticar os outros, porque se eu não ver o defeito no meu concorrente, eu não estou protegendo a minha aprovação. Eu não estou conquistando e dando valor ao que eu preciso fazer. Você não está concorrendo com ninguém. Eu vivo falando isso, que é meu aluno aqui sabe quantas e quantas vezes eu falo. Quem é o seu maior concorrente? Digita aqui embaixo. Quem é o seu maior concorrente? Quem é o seu maior concorrente? Digita, vai, bora. Quem é o seu maior concorrente? Definitivamente não é o cara que está na baia do lado estudando, é você mesmo. É você mesmo. Você não tem concorrência. Quando a gente se apodera desse pensamento e compreende que eu não preciso desejar o mal do meu concorrente para eu passar, você começa a diminuir a voz do seu crítico. Porque a mentira que ele te conta é, se eu não criticar os outros, ele passou porque ele não precisa trabalhar e estudar, ele passou porque é filhinho de papai. Perceba, lembra que eu falei no começo da live? Quando você entra nesse sistema, você está acionando o seu crítico e vai chegar uma hora que ele vai dar a volta e vai direto contra você. Você vai perder, você não vai proteger seu interesse próprio. Se eu não criticar os outros, se eu não criticar minha concorrência, eu perco o interesse na minha aprovação? Que loucura é essa? Isso é uma mentira que ele está lhe contando, porque ele precisa sobreviver, como eu disse. Se eu não fizer você se sentir mal em relação a resultados negativos, você não vai fazer nada para mudá-los. Bizarro, né, gente? Então isso aqui, como eu estava lendo aqui, são as mentiras para se justificar, tá? O maior concorrente é você mesmo. E qual é o impacto que o crítico tem em você e nos outros? Porque perceba, o seu crítico acaba também impactando quem? Outras pessoas que estão ao seu redor. Às vezes pessoas que estão querendo o seu bem, que estão realmente torcendo por você, que estão muito felizes com a sua caminhada, lhe apoiando no seu projeto, e você acaba fazendo mal para essas pessoas. Acontece isso, né? Às vezes a gente acaba sendo ingrato até, né, com as pessoas que estão ao nosso redor, nos apoiando nessa jornada, e a gente, pelo nosso crítico, acaba impactando nas pessoas que estão ao redor, falando coisas que elas não mereciam ouvir, sendo criticadas, porque você criticando você critica o outro, você critica a circunstância, você está perdido. E você acaba sabotando o seu próprio plano, perdendo aquele apoio que você tinha. Então o crítico é o maior dos sabotadores e é a causa original de boa parte de nossa ansiedade, aflição e sofrimento. Também é a causa de muitos conflitos de relacionamento. Muitos conflitos de relacionamento. Nome do livro, estão perguntando, Inteligência Positiva. Perguntaram o nome do autor, eu não sei pronunciar isso aqui, eu vou tentar. Eu acabei falando um pouco dele, mostrei a foto. É o Shizad Chaminé. Shizad Chaminé. Chaminé? Pô, chaminé, mas não deve ler chaminé, né? Na verdade, um cara com essa cara de árabe aqui, ele certeza que não é chaminé, né? Shizad Chaminé. Chaminé, pra ficar gringo, né? Bonito. Essa risadinha que eu tô dando de mim mesmo, eu quando comecei a fazer essas lives e o projeto de 20 lives, eu ficava, às vezes, um pouco tenso antes de começar, né? Pô, vai ter uma galera lá que não me conhece. E é natural que você tá se expondo um pouco para as pessoas que ainda não te conhecem. Eu sei que tem muita gente aqui, muito aluno meu aqui, muita gente que já me acompanha. E o que é massa, e seja bem-vindo se você tá começando a nos acompanhar agora.
Mas era o meu crítico falando, né? Era o meu crítico dizendo assim pra mim: Roberto, as pessoas não vão gostar do que você vai falar. Roberto, você não tem nada a acrescentar na vida deles. Roberto, você não tá ajudando eles a passar. Essa sua pegada de buscar estudar o inconsciente, estudar o crítico, né? E ajudar os alunos a perceberem a parte de inteligência emocional, ninguém quer ouvir sobre isso. As pessoas querem ouvir sobre técnica de estudos. Era o crítico me falando cada vez mais e me atazanando, dizendo que eu não ia fazer um bom trabalho e que as lives não seriam boas. Então, por que eu estou dizendo isso para você? Porque quando eu rio de mim mesmo, falando quem é o X, pronunciando, tentando pronunciar o nome aqui do autor, eu estou usando uma das mais poderosas, que eu falei para você no começo que eu iria te dar estratégias que o próprio livro traz e ele fala sobre isso. Uma das mais poderosas ferramentas e soluções para você diminuir a intensidade do seu crítico é você rir da cara dele. É você rir da cara dele. Então, quando você começa... E é de verdade isso, tá, gente? Eu acho que quanto mais eu fico não me levando muito a sério... Então, se eu tô pronunciando errado o nome do autor, se eu embolo minha língua enquanto eu tô falando aqui às vezes, eu tava morrendo de calor, gente. Eu tava com um calor gigante, que eu terminei meu treino agora. Tinha 2 minutos que eu tinha terminado meu treino. Nem tomei café ainda, acordei um pouco mais tarde. Eu tô de frente aqui pro ar-condicionado pra ver se o calor começa a diminuir um pouquinho. Todo suado, todo... Mas eu tô aqui. E rindo do meu próprio crítico. Então ria de você mesmo. Se você quer uma solução, Brunão, para balancear o seu crítico que vive em você e não te dê as cartas do jogo, ria dele. Esse talvez seja o melhor remédio. Primeiro que rir é muito bom. Na verdade, rir é muito bom. Libera serotonina, endorfina, muda a química do seu corpo. Quem que não gosta de uma boa risada? Quem que não gosta de uma boa risada, né? De ver um filme, etc. Mas rir de você mesmo, as pessoas que se levam muito a sério, elas normalmente são as pessoas que têm o maior crítico, né? Porque ela é tão apegada, né, aos pensamentos, ela é tão apegada àquilo de, meu Deus, eu preciso fazer isso certo, né? Quando ela vê, ela já tá criticando o outro, criticando a si mesmo, criticando as circunstâncias. Ria dele. Quando ele começar, o que há de errado comigo? Pô, não tem nada de errado comigo, cara. Eu tô na minha pegada, eu tô na minha jornada, eu tô melhorando, eu tô avançando nos meus estudos, eu tô em busca do meu sonho. Não tem nada de errado com isso. O que tem de errado com o presidente? Não tem nada de errado com ele, cara. Ele tem as verdades dele, a razão dele. Se ele quer tirar um ministro, deixa ele tirar um ministro. O que você pode fazer sobre isso? Você tem controle para mudar a vida e a cabeça dele? Ria dele. Porque quando você começa a criticar o presidente, o que acontece? Vai voltar para você mesmo, muito em breve, né? Então ria dessas coisas, eu acho que é a melhor solução. Inclusive ele fala sobre isso, existem outros exercícios que ele dá, mas vamos rir da gente mesmo, não se leve tão a sério, não leve essa sua jornada de estudos. É difícil o que eu vou falar aqui, existe uma linha muito fina entre o que eu vou falar, você precisa compreender e contextualizar, tá? Mas não leve a sua jornada da aprovação tão a sério assim. Leve ela com mais leveza, né? Com mais tranquilidade. Pô, errei aquela questão, cara, que droga, não sei o que, não passei, tá tudo bem, velho. O Roberto foi reprovado 21 vezes, o cara tá aí pra contar a história dele. Eu não vou morrer também, não. Você vai apanhar um pouquinho pra passar. Eu não vou querer botar aqui, né? Uma cortina de fumaça na sua frente, pintar um mundo maravilhoso e falar, não, se você fizer isso, estudar pelo método 3.1, você vai passar, vai tudo acontecer numa linha reta. Não, você vai apanhar para passar. Você precisa apanhar para passar. Faz parte do seu desenvolvimento natural, faz parte da sua jornada. Eu apanhei muito, aprendi muito ao longo desse tempo. E eu espero que você fique comigo aqui nesse desafio. 20 lives, na verdade, todos os dias. Segunda, quarta e sexta, 7h37 da manhã. Terça e quinta, 18 horas. A nossa live, terça e quinta, 18 horas. E eu vou pedir de novo pra você. Bruno, eu espero que eu tenha te respondido. Deixa eu pegar uma outra pergunta, senão termina o tempo. Eu só fico em cima da tua. Mas, clica aqui. Se você tá curtindo essa live, clica no envelopinho e chama seus amigos, chama a galera, compartilha essa nossa mensagem para ajudar mais pessoas que estão querendo a aprovação. E eu vou seguir para a próxima pergunta aqui. Tem vários livros, gente. Clícia, maturidade até aposta, exatamente, Juliana. Eu vou chamar alguém, quem que tá afim de conversar comigo ao vivo aqui? Eu vou chamar quem tiver ao vivo aqui.
Eu vou pegando alguns livros e eu acho que a história do livro foi boa, né? Vocês curtiram a história do livro? Então, ó, quem quiser entrar ao vivo, eu vou chamar as pessoas que estão pedindo para solicitação para a gente bater um papo aqui. Vou falar um pouquinho de um outro livro, mas olha só, se eu te chamar, atende, só pede, melhor dizendo, se você realmente quiser entrar ao vivo aqui comigo, tá? Para que a gente não perca nosso tempo aqui na... Ó, esse é muito bom também, perguntaram dos livros, Guerreiros Não Nascem Prontos, né? Do José... Esse eu consigo ler, né, gente? Esse nome inclusive o cara é brasileiro, José Luiz Tejon. Ele... o Roberto, meu xará, né, o Roberto, ó, o Tejon, um dos maiores exemplos de superação. A história de vida desse cara é muito boa, né? Filho adotivo, teve sua face totalmente desfigurada em uma queimadura de 3º grau aos 4 anos de idade. Passou a infância e adolescência semi-internado em hospitais públicos. Estudou em uma escola para crianças especiais da Santa Casa de Santos. Porém, rapidamente se afastou da situação de, entre aspas, patinho feio e passou a dedicar toda a sua vida à arte e ao trabalho. Mestre pela Universidade Mackenzie e com especialização em Harvard, MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology. Uau! Atualmente é doutorando em Ciências da Educação e professor da FGV em São Paulo, professor de MBA da Audência em Nantes, na França, presidente da TCA International e dirige um núcleo de agronegócio. Parará. Suas palestras chegam a diversos países, possui 33 livros publicados e, para quem ficou curioso, realmente a face dele, ele sofreu um acidente, né? E teve essa queimadura aqui. Mas a história dele, ele teve todos os motivos de vida para desistir do que ele alcançou e de quem ele é. É um livro muito bom, é um livro, assim, inclusive forte, faz a gente refletir a respeito da nossa vida, né? Como a gente fica reclamando, né? Sobre coisas que a gente não deveria. Muito bom esse livro, Guerreiros Não Nascem Prontos. Nossa, tem tanto livro aqui que eu posso recomendar para vocês. Esse aqui é muito bom também para quem é desconcentrado. A Única Coisa, o foco pode trazer resultados extraordinários para sua vida. Ó, o Thiagão falou ali, ó, que já tinha visto esse livro aqui. Tem muitos. Vamos botar uma galera aqui para conversar, para falar com a gente. Deixa eu chamar a Ju, que tá com a gente. Deixa eu ver se a gente consegue conectar agora. Conectando. Bom dia! Juliana? Oi! Bom dia, tudo bem? Foi por acaso que caiu aí, Roberto? Você tá ao Acho que eu vivo apertei sem comigo. querer. Foi, mas foi sem querer que eu apertei. Você não tem nenhuma pergunta para mim? Desculpa. Nossa, acho que quem quer falar contigo é o Bolacha. Tá bom, então. Fica tranquila. Tá bom. Não tem problema. Um abraço pra você, tá? Foi bom ouvir tua voz, pra começar a conhecer tua voz, porque eu tô sempre vendo tuas mensagens. É legal ouvir a voz por trás da pessoa. Prazer. Um abraço. Tchau, tchau. A Ju sempre tá ali. Eu pensei que ela ficou com vergonha. Tá tudo bem. Não tem que ter vergonha. Só tem que participar quem tá afim de participar. Cadê o Bolacha? O Bolacha falou aqui que tinha uma pergunta pra me fazer. Deixa eu ver se eu consigo com a Kátia. Mais esperto com o diabo é muito bom mesmo, Napoleão Hill. Tá tranquilo, tá tranquilo. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui às perguntas. A galera tá com vergonha de participar. Vocês vão aos pouquinhos se soltando. Não deixem o crítico de vocês atazanar sua participação aqui comigo, tá? Fica tranquilo. Vamos lá, teve mais uma perguntinha aqui do Alexandre. Se não achar necessário o resumo, por onde eu reviso? Deixa eu ver se eu... O Alexandre tá aí? Eu não entendi a pergunta. Se não achar necessário resumo, por onde reviso? Não estou entendendo a pergunta. Mas olha só, Alexandre, para te ajudar, o que você faz? Vai no meu YouTube, www.youtube.com/eu te ajudo a passar e procura a live 4, tá? A live 4 eu falo justamente sobre isso. Sobre como revisar. Desculpa, eu não consegui compreender sua pergunta, mas nessa live você vai com certeza conseguir entender como revisar
na hora que estiver estudando. Live 4, tá? É possível estudar através de questões? Se sim, a Rebeca. Como isso pode ser feito? Você indica. Rebeca, possível é. Eu indico? Não. Definitivamente, para mim, o momento de fazer questões é um momento importante, óbvio. É como se fosse assim, ó. Vou tentar fazer uma analogia aqui para explicar de uma maneira mais... Agora tá ficando frio aqui esse ar-condicionado. Acho que eu vou voltar... Opa! Vamos voltar lá para o nosso cantinho que eu gosto de ficar, que é esse canto aqui do estúdio. Aí, vamos lá. Então, olha só. É possível estudar através de questões? Se sim, como você indica? Como isso pode ser feito? O que você indica? Olha só. Eu não indico estudar por questões, porque o aluno que normalmente se prende a uma forma só de estudar, ele pensa assim, eu vou estudar por questões, eu vou estudar por videoaulas, eu vou estudar só fazendo resumos. A gente chama isso de aluno unidimensional. O que é um aluno, um candidato unidimensional? Ele só quer fazer uma coisa de um único jeito. Mas a realidade é que a gente não aprende só de um único jeito, só fazendo de uma única forma. É por isso que eu não indico. É que nem você ir para academia. Se você for para academia, existem vários exercícios diferentes para a mesma musculatura. E quando você fica fazendo só de um jeito, o que acontece com o seu músculo? Ele para de crescer. Ele não tem um estímulo diferente. A nossa mente é a mesma coisa, sua mente precisa ser estimulada de várias formas. Então, fazer questão é uma etapa importante dos estudos, mas não deve ser a única. Não deve ser assim, porque quando você fala assim, é possível estudar através de questões, eu estou partindo do princípio que você quer fazer só isso para aprender. Não, não faz isso. Fazer questões é importante, mas eu acho extremamente perigoso. E vou te dar uma outra razão para você não estudar por questões. Isso se você está dentro do contexto de querer só estudar assim, tá? Eu não estou dizendo para você não fazer questões. É porque quando você fala estudar por questões, para mim soa como você vai estudar só fazendo questões e analisando questões. Isso tudo é importante, tá? Mas não é só isso. Por que estudar por questões, ou unicamente estudar por questões, não funciona, não traz sua aprovação? Porque, veja, é óbvio que fazer questão é importante, porque, galera, porque o que já caiu pode cair de novo. As chances são de que as bancas, inclusive, elas repetem muito as questões. Mas perceba, não é só o que já caiu que vai cair. Não é verdade? Veja, vou voltar no raciocínio, talvez tenha passado um pouco rápido demais. As pessoas sabem. Se você não sabe, está começando, está tudo bem, mas já saiba, saia dessa live sabendo que as questões elas se repetem. As bancas elas pegam as questões, às vezes recicla ela, às vezes muda a ordem das alternativas, às vezes pergunta sobre o mesmo assunto, só de uma maneira diferente e por aí vai. Mas elas repetem as questões. Isso é importante você saber. Partindo desse contexto, desse pressuposto, você já sabe que as questões são repetidas. O que é que eu estou te alertando para você que só estuda por questões ou está considerando em só estudar por questões ou só fazer questão e achar que isso vai te fazer aprovar? O que eu estou te alertando é, se você só estuda por questões, você só estuda o que já caiu. Mas nem tudo que já caiu é o que vai cair. Perceba? De novo, o que já caiu pode repetir. Mas as bancas elas vão inovando, né, gente? Elas não podem só perguntar o que já caiu. E se você só aprender por questão, só quer estudar por questão, você só vai aprender o que já caiu. Você nunca vai poder antecipar e perceber o que tem de novidade que pode ser cobrado na minha prova. E o que é que pode ser cobrado na sua prova? Tudo que estiver no seu edital, né? Então, se está nesse edital, a banca pode se perguntar sobre aquilo ali. Então, é por isso, tá, Rebeca, que eu não quero que você se limite, que você seja uma candidata unidimensional e só faça questão. Assim como eu não quero que você só faça resumo. Assim como eu não quero e eu não recomendo que você só estude por videoaula. São todas essas ferramentas conjuntamente que vão trazer o melhor resultado nos seus estudos. E o método 3.1 lhe ajuda justamente a perceber onde encaixar cada uma delas. Por que nesse momento dos estudos eu preciso intensificar as questões? Por que nesse momento dos estudos eu vou me valer dos resumos? Por que para essa circunstância eu vou usar a videoaula e por aí vai, tá? Então, de novo, eu gosto dessas analogias com a academia, porque todo mundo que vai para a academia sabe que existem vários tipos de exercício para o abdômen. Você pode fazer no solo, você pode fazer com aquela máquina, você pode fazer pendurado lá no negócio, puxando a perna, né?
E para você potencializar o resultado que você quer ter na academia, o que você faz? Você faz vários tipos de atividade diferente. Para você potencializar os seus estudos, o que você faz? Você estuda de várias formas diferentes. E aí é por isso que o método 3.1 ele tá sendo assim algo tão, como que eu posso falar, revelador, porque os alunos entram e ficam pirados na maneira como a gente pede para eles estudarem. Como a gente indica, fase 1, você tem um bloco de técnicas para estudar. Fase 2, que você acerta mais de 60%, você tem um outro bloco de técnicas para estudar. Fase 3, você tem um outro bloco de técnicas para estudar, que é quando você acerta mais de 80% e por aí vai. Então é dessa maneira que eu acho que você deve estudar, não sendo unidimensional. Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas que surgiram aqui. O pessoal estava comentando aqui, a gente estava falando mais cedo sobre o nosso livro ali, né? Quem chegou um pouquinho depois. O Sérgio tem uma pergunta bem interessante aqui, ó. Por onde devo começar a leitura desses livros? Como acertar na leitura? Sérgio, cara, eu acho que a primeira coisa é você eleger um. E como eu disse, né? Aquele inteligência positiva do Xrad Gemini, ele é muito bom. Porque, para mim, ele vai clareando muitas coisas. Ele tem um exercício muito interessante, né? Que é justamente sobre escovar os dentes. Todo mundo escova os dentes de manhã. Ele faz a gente perceber, né, o quanto a nossa mente é acelerada, o quanto a gente precisa desacelerar. Ela, com coisas, pequenas doses, pequenas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, são capazes de já nos dar essa resposta e baixar o nosso crítico. Então, um exemplo que ele dá é esse, de você escovar os seus dentes e começar a perceber, quando vocês forem escovar os dentes amanhã, entrar no banheiro, começar a perceber o ardor da pasta na boca, a espuma, aquele barulhinho que faz, né? O mentolado, né? Como a nossa... Perceba, no momento que você faz isso, você está fazendo exatamente o que a Mirella disse para a gente fazer, que é levar a sua atenção para o seu corpo, para o que você está sentindo, porque o seu corpo é a única coisa que te mantém no presente. Vocês estão lembrados dessa live? Roberto, quem é Mirella? Que live é essa? Cara, corre atrás dessa live. Ela já está no YouTube à disposição. Procura lá, live com a Mirella, porque a gente falou muito sobre estar no presente. É uma das maneiras de você diminuir sua ansiedade e, obviamente, o crítico também. Então, ele dá o livro, ele traz uns exercícios muito legais. Um deles é esse, na hora de escovar os dentes, você perceber. Quando ela falou aqui sobre você estar sentado, perceber o seu pé no chão, vocês lembram disso? Você perceber suas costas na cadeira e por aí vai. Você pode acrescentar outros exercíciozinhos. O meu cafezinho ali é o meu momento assim de desacelerar. É o meu momento em que eu pego, eu cheiro ele, a comida, quando você vai mastigar, você buscar perceber a textura de todos os alimentos na sua boca, perceber cada sabor diferente, fazer até brincadeira com seus filhos, né? Do tipo, o que você está sentindo mais? Tá apimentado? Tá com hortelã? Tá com manjericão? Tá com alho? E aquilo já faz a gente... Veja, eu tô falando aqui, eu sei que você tá acompanhando meu raciocínio, tá começando a tipo, eu vou fazer isso agora no meu café da manhã. Talvez você não tenha tomado café da manhã ainda. Já faz esse exercício, já vê como você começa a se sentir menos acelerado. O problema é só isso, é pegar os 70 mil pensamentos que a gente tem por dia e, diminuir a intensidade deles. Existem várias formas de fazer, e o próprio livro faz. Comprem um livro, é muito bom. Tá, Sérgio? Então, como começar? Pega um e começa a ler. O que eu faço normalmente é deixar ele... Agora não sai lendo vários ao mesmo tempo, cara. Pega um só. Se concentra em pegar e aplicar o que está dentro do livro. Né? Não adianta só você pegar, ler, o cara falar e você não começar a fazer. E chances são, olha que louco que vai acontecer, que quando você começar a ler, que palhaçada é essa? Eu vou ter que ficar percebendo o momento de escovar o meu dente? Que viagem é essa desse cara? Eu não vou fazer isso não, isso é ridículo. Quem que estava falando? Quem estava falando? Bora, galera. Isso aqui a gente bateu muito. Eu quero que vocês saiam com isso aqui muito a consciência em relação aos seus pensamentos. Quem estava falando? Teu crítico. O que eu pedi para você fazer? Ri dele. Vai lá e faz. Vai lá e faz. Esse é muito bom. O poder da autorresponsabilidade é muito bom também, Regiane. Vai lá e faz. Gente, quando vocês pegam um ensinamento, um conceito, alguma coisa de uma live minha, de um livro que você lê, seja o que for, você tem que aplicar.
A gente precisa, para ter os resultados diferentes, fazer coisas que a gente nunca fez. A gente precisa, para ter a evolução que a gente quer. Ah, eu quero ser menos ansiosa, Roberto, me ajuda. Porra, faz o que a gente está pedindo, faz o que os livros falam, os autores falam. Eu já testei muitas coisas em minha vida e sei o que funciona e o que não funciona. Mas para você saber se aquilo vai te ajudar a ser menos ansioso, se vai trabalhar no seu crítico ou não, você precisa aplicar. O mundo não é um mundo teórico. A gente vive no mundo da prática, do dia a dia. O mundo, ele funciona aqui, na realidade. Então você precisa testar as coisas antes de criticar. Você não pode sair criticando as coisas sem saber se aquilo funciona ou não para você. Tem coisas que vão funcionar, tem coisas que não vão funcionar. Mas você só vai saber testando. E ria. Sair da zona de conforto. É isso aí, Sandra. Sair da zona de conforto. Então, Sérgio, eu acho que é isso, tá? Eu acho que começa um de cada vez, coloca do lado do seu criado mudo, vai lendo 5, 10 páginas ali, logo depois que acorda ou antes de dormir. Desperte o Gigante Interior é muito bom também. Tamo junto, cara. Tamo junto. Eu tô aqui para servir vocês. Eu aprendi já essa lição. Eu tô aqui para servir vocês. É por isso que a gente faz o que a gente está fazendo. Para devolver, para honrar minha mãe, né, como a Mirella falou, e para ajudar. Como fazer revisão através de questão. Já respondi essa da Camila. Já falei da live 4, né? Live 4, vamos para outra aqui. Essa aqui eu também já respondi, foi essa agora do Sanches. Tem mais aqui, peraí. Fernandão, tá por aqui também. Grande Fernando. Já foi aprovado em polícia. Antes eu caí na prova física. Agora, inconscientemente, tenho medo, olha só, tenho medo de chegar lá de novo. Olha que louco, cara. Peraí que não deu para colocar. E tenho medo de chegar de novo. E é porque se você mandar uma pergunta muito grande, não tem espaço para digitar. E quando já no primeiro estudo pular de 20% para mais de 80%? Cara, se pular, é excelente, né? Se estudou a primeira vez e pum, já saltou de 20 para 80, as chances são, né, que você já está dominando aquele assunto. Você só não pode parar de revisar ele, senão você vai esquecer até o dia da sua prova. Beleza? Muito bom, Ju. Acordei às 5 da manhã. Fantástico, galera. Vocês são incríveis. Obrigado por hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa live. Eu vou tirar aqui um print da tela e eu quero que você coloque o que você curtiu aqui em cima nessa live de hoje, tá? Eu vou colocar o print dessa tela lá no meu feed e digita lá para mim qual foi o seu grande aprendizado da live de hoje. O que mais fez sentido para você? O que você já vai começar a fazer no seu dia a dia para diminuir o seu crítico? A gente falou sobre revisão, sobre questões, falamos sobre um bocado de coisa. Eu senti que vocês gostaram da live com o livro. Eu vou trazer ele de novo e vou começar a comentar mais sobre o livro. Eu estou, inclusive, montando uma live com a minha irmã sobre sabotadores. Quem quiser participar será muito bem-vindo. Ó, o Instagram começou a me dar o meu tempo final aqui. Eu tenho que encerrar. Acabou, Érica, mas se você pegou do meio, o replay fica disponível por 24 horas. E o último alerta, né? Hoje é sexta, a gente não tem live amanhã, não tem live domingo, mas segunda-feira, de novo, 7h37 da manhã. Segunda, quarta e sexta, 7h37 da manhã. Terças e quintas, 18 horas, a gente tem as nossas lives, encontro marcado. A gente tem uma semana recheada para a próxima semana, vários temas para vocês. Se você tiver algum tema também, quiser sugerir algum tema, alguma pergunta, me acha no direct ou nos comentários. Não deixa de colocar qual foi a sua sacada, seu aprendizado da live de hoje. Vou botar essa foto que eu acabei de tirar aqui no meu feed. Vai lá comentar. E agora, ao final das lives, eu vou para onde? Para o meu grupo do Telegram. Eu vou para o meu grupo do Telegram e vou continuar um pouquinho. Eu sempre boto áudios depois ao final. Se você quiser fazer parte do meu Telegram, o que é o Telegram, Roberto? É o meu grupo exclusivo, gratuito, que parece um WhatsApp. Para você fazer parte, você vai digitar euteajudoapassar.com.br/profissas. E lá você vai baixar o aplicativo gratuito e vai ter as instruções para você fazer parte do meu Telegram ao vivo. Fica o meu convite, porque lá eu coloco conteúdo exclusivo que não está em nenhum outro lugar. Áudios, vídeos, tem muita coisa bacana lá. Um abraço e seja muito bem-vindo ao Eu Te Ajudo a Passar. A gente se vê segunda-feira, às 7h37. Tchau!